Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer muitíssimo a audiência, a presença de cada um de vocês. E para iniciar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 31, oração para concretizar um lar repleto de felicidade. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e caso você o tenha em casa ou algum dos presentes aqui tenha um livro, pode ficar bem à vontade para acompanhar a leitura ou, caso contrário, assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevarmos os nossos pensamentos por meio da oração. Vamos lá? Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ela é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço, que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existe insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso, é o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidade dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimentos que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação. E por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar. E, comprovando-se a verdade de que, onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma, no meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós, por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia. E por isso, aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por proteger de sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que nos mostra o quanto que nós podemos abençoar ainda mais o nosso lar, tendo uma visão correta e fazendo com que os nossos pensamentos reconheçam sempre as qualidades e as boas dádivas, as grandes maravilhas que nós temos no nosso lar. Sempre há algo bom a reconhecer, sempre há algo bom para louvar, sempre há algo bom para você focar a sua mente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande alegria estar aqui com vocês novamente, mais uma segunda-feira juntos, para estudarmos e praticarmos a meditação Shinsokan e adquirirmos um pouco mais de conhecimento, de aprofundamento espiritual por meio dos ensinamentos da Seichonoye.
Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que nos acompanham nos canais do YouTube, tanto da Seichoné do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por todas as mensagens que sempre são deixadas. Leio e agradeço com muita felicidade esse carinho, esse amor e desejo o dobro para cada um dos senhores, das senhoras e dos seus familiares. Meu muito obrigado. Quero agradecer também a todo mundo que veio aqui presencialmente na Regional DF Brasília. Meu muito obrigado. É uma grande alegria ter esse carinho, esse amor e essa parceria de estudo e de compreensão que é muito importante para que nós possamos desenvolver ainda mais o nosso entendimento sobre a espiritualidade. E hoje eu vou trazer um assunto que é um assunto que interessa a todos. Quando a gente fala de obtenção de graças, todo mundo quer. Opa, o que eu mais quero é obter graças, né? Por óbvio. Normalmente nós buscamos um ensinamento religioso porque a gente busca graça. É muito difícil você ver alguém passar na frente de algum templo, de algum local de orações, de alguma igreja, olhar e falar assim, eu vou entrar aqui porque eu estou buscando elevação espiritual. É muito difícil. Normalmente a gente sempre vem guiado com o desejo de obter graça, resolver algum problema, melhorar alguma situação, retirar alguma dor e assim por diante. Então nós vamos abordar esse assunto, que é a obtenção de graças, só que nós vamos abordar sobre um aspecto bem legal que o professor Masaharu Taniguchi traz neste livro aqui, Princípio Básico da Felicidade. Já é um livro que eu tenho trazido ele ultimamente, é um livro maravilhoso, bem profundo, com muitas e muitas mensagens maravilhosas, inclusive meu livro é cheio de marcador, de tanta coisa boa que tem esse livro, que a gente pode consultar. Meu livro aqui, ele inclusive acho que é a primeira edição. Então, é um livro muito especial, estou trazendo ele de novo para a gente conversar sobre isso, sobre esse assunto, e eu vou trazer num dos aspectos, porque a obtenção de graça é um assunto tão vasto que eu posso falar por várias linhas. Eu posso falar como obter, como fazer, como manter, o que significa, e isso a gente vai ampliando o leque cada vez mais. Então, hoje eu vou abordar sobre um viés, sobre um aspecto, para que a gente possa desenvolver exatamente uma visão correta, ou digamos assim, uma visão mais profícua, mais eficiente, muito melhor do que é realmente a obtenção de graças. Porque as pessoas, elas costumam enquadrar o sagrado do jeito que elas querem. E isso gera distorções em qualquer ensinamento, qualquer lugar que você enquadrar para o que você quiser é diferente. Então, por exemplo, se a gente pegar a lei, um exemplo, a lei que nós temos, nosso Código Civil, nosso Código de Processo Civil, nosso Código Penal, seja ele qual for, e a gente enquadrar para o que a gente quer, você vai observar que nem tudo vai bater. Dependendo dos seus interesses, eles vão estar contrários ao que está exposto na lei. Então, se você quer enquadrar, você tem que distorcer, você precisa dobrar a lei ao seu interesse. Então, é isso que tem acontecido muito em vários locais e a religião não está isenta disso, porque as pessoas distorcem, porque elas transformam o sagrado como um mero despachante de suas vontades. Então, as graças são muito voltadas ao que você quer e não ao que você precisa, que são duas coisas diferentes. Por exemplo, quem é pai, quem é mãe aqui sabe como é que funciona. O seu filho, eu pergunto para o meu filho tem 5 anos, o Guilherme. Eu pergunto para ele assim, filho, o que você quer de café da manhã? Ele responde para mim, macarrão. Eu quero macarrão. Macarrão com molho de tomate peneirado. Ainda tem esse detalhe. Você sabe que você não pode dar macarrão no café da manhã para ele. É óbvio, porque não é isso que ele precisa no café da manhã, mas é o que ele quer. Então, a gente precisa entender que muitas vezes, eu dei um exemplo bem simples, mas ele demonstra que muitas vezes a gente tem uma mente infantil quando a gente vai lidar com a situação de trabalho com o mundo espiritual, de trabalho com o transcendente, de trabalho com o sagrado, de trabalho com a obtenção de graças. Então, eu já vi pessoas tendo conversas infantis com Deus, parecendo uma criança mimada no shopping. Eu só vou parar de pedir na hora que você me der, senão eu vou ficar chorando o resto do dia. Então, é tipo aquela menina birrento, eu quero, e fica trabalhando o sagrado como se assim fizesse. Quando muitas vezes o sagrado ele funciona como tem que funcionar, porque o aprendizado é nosso. Se é bom, se é ruim, se é melhor, se dói, se não dói. Isso é uma questão muito subjetiva e uma questão que depende muito de momentos. O que nós precisamos compreender é que o trabalho da obtenção de graças é muito mais profundo
do que muitas vezes nós entendemos. Inclusive, a própria questão da fé das pessoas, quando a obtenção de graças é a base disso, ela fica abalada. Tem muitas pessoas que têm uma fé que é fantástico, quando as coisas estão bem. Quando as coisas começam a cair, a fé balança. Por quê? Constrói o seu pensamento filosófico religioso nas bases de obtenção de graças. Então o pensamento ele fica, se eu tenho graça, é que está bem. Se eu não tenho graça, é que está ruim. Então as pessoas elas acabam perdendo caminhos ou deixando de progredir pessoalmente, filosoficamente, espiritualmente, a pessoa acaba deixando de progredir porque ela começa a ficar presa somente na ideia de que tenho que obter graças. E muitas vezes, uma graça é você não obter uma graça. Aí você fala, mas que esquisito. Às vezes, você não ter graça é a grande graça da sua vida. Por quê? Se você tiver tudo o que você quiser, qual é a chance de você crescer? Zero. Por isso que esse mundo é cheio de situações que parecem que se opõem ao que a gente quer. Parece que se opõe. A gente fala, eu vou avançar. Aí constrói verdadeiros muros na nossa frente. É porque isso daí tem o porquê de acontecer. Quando a gente não enxerga isso, a gente começa a achar que o mundo está rodeado de inimigos contrários a nós. Quando a gente entende, a gente observa que os muros que estão à nossa frente são as grandes bênçãos que nós temos, porque são eles que proporcionam o nosso crescimento. Mas isso nós vamos aprofundar um pouco mais. Lembrando, vou trabalhar esse livro, Princípio Básico da Felicidade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A página que eu vou trabalhar é a página 134, no item 5. Aí, deixa eu trazer já o quadro. Vamos lá, página 134. O professor Masaharu Taniguchi assim nos ensina. Se nos consideramos salvos por ter obtido graças de cunho material, não se pode dizer que a nossa vida alcançou a plena liberdade. Permanecemos presos à matéria e ao mundo ao nosso redor e, portanto, não nos tornamos verdadeiramente livres. Não digo que as pessoas que entram para a Seichonoye não obtêm graças de natureza material. Em várias publicações nossas, são citados muitos casos de pessoas que as conseguiram. Para algumas pessoas, a obtenção de graça de cunho material é um caminho que as leva para a fé verdadeira, mas para outras, constitui um empecilho para adquirir a fé verdadeira. Para sermos justos, devemos dizer que se uma pessoa obteve graça, é prova de que ela tomou consciência da força da mente e se tornou capaz de usar essa força em conformidade com a lei mental. De alguma maneira, o estado espiritual da pessoa que recebeu a graça evoluiu mais do que quando ela estava em dificuldade e sofria. Mas, quando recebe repetidas vezes os benefícios do mundo exterior, a pessoa começa a se apegar a esses benefícios. Então, passa a perseguir as coisas materiais, apega-se a elas, deixa-se dominar pela ganância e, por fim, torna-se escrava da matéria. Em consequência, a sua vida fica tolhida. Ao se esquecer de que as graças vêm naturalmente quando a vida alcança a plena liberdade, a pessoa passa a perseguir somente as graças de cunho material e tende a negligenciar a própria vida. Por isso, esclareça o seguinte, a todas as pessoas que abraçam uma religião, ele está falando para todas as pessoas que abraçam uma religião, não só as que abraçam a Seichonoye, a todas as pessoas que abraçam uma religião. A fé que consiste na busca de graças é apenas uma fase introdutória. Após essa fase, é necessário libertar-se do desejo de buscar as graças. Somente quando alcançar esse estado espiritual superior e regozijar-se com a plena libertação da vida, a pessoa poderá dizer que alcançou a verdadeira salvação religiosa. Isso aqui é lindo e de uma profundidade, gente, maravilhosa. É da gente babar num texto. Isso o quê? Uma página. Você imagina, ainda tem mais 300 aqui dentro. Numa página só a gente já teve uma aula tão profunda do professor e é sobre isso que nós vamos discorrer. O que tem acontecido? Eu viajo, vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma experiência particular que eu tenho. Eu viajo Brasil afora dando palestras.
E algumas vezes eu vou para algumas cidades grandes e outras vezes eu vou para cidades bem pequenas. Então eu já fiquei em cidades assim, que os hotéis são extremamente luxuosos, e já fiquei em cidades que o item de luxo do hotel era um rodo maior para eu puxar a água do box. Então eu já fiquei em vários tipos de locais. E normalmente os hotéis simples, quando você vai ligar a televisão só tem 4 canais abertos. E normalmente, dependendo do estado que você fica, é um canal de vendendo boi e os outros 3 canais de religião. Então você fala, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vamos ver o que a galera está falando da outro ensinamento religioso. E você começa a assistir, e você começa a entender como é que o pessoal fala, linguagem, você começa a compreender. Ainda mais quando você assiste sem uma visão pré-conceituosa, simplesmente uma visão para, deixa eu ver o que o pessoal está falando. E eu gosto, eu acho interessante assistir algumas linhas religiosas. E interessante que nesses canais, em várias vezes que eu fiquei, eu comecei a observar um certo padrão. E normalmente a gente escuta falar de 3 assuntos principais. São 3 assuntos. Não é que só se fala deles, não é isso. Dos assuntos que são falados, 3 estão sempre em voga. São a maioria das vezes os quais são discorridos. Vamos lá. O primeiro, dinheiro. Normalmente está na linha de frente. Você vai prosperar, Deus vai te abençoar, você vai ganhar carro, você vai ganhar casa, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar muita coisa, você vai ficar rico. Então, normalmente o dinheiro está na linha de frente daquilo que é falado, daquilo que é trabalhado. Segundo, a caneta preta está fraquinha. Deixa eu pegar aqui, deixa eu escrever com a vermelha. Vamos lá. Primeiro, dinheiro. O segundo se fala do pecado. Tem vezes eu ouvi ouvi uma palestra, né, dada, ou até mesmo uma preleção. Eu escuto uma preleção ou assisto lá a cerimônia religiosa e as pessoas ficam 50, 1 hora somente falando sobre pecado. Fica discutindo qual é o pecado pior do que o que eu faço com o pecado, qual é a resolução do pecado. Então, o tempo inteiro sobre o pecado. E um terceiro item que é muito falado é o capeta. Então, normalmente, é isso que eu ouvia. Essa foi a minha experiência ou aquilo que eu assistia. Ou falava de dinheiro, ou falava de pecado, ou estava falando pelo capeta. Então, eu já contei, uma vez eu assisti uma pregação em que a pessoa falou aproximadamente 60 vezes o nome do capeta e 2 vezes o nome de Deus. Então eu ficava falando, capeta, capeta, o capeta vai te pegar, o capeta vai fazer isso. Aí 1 hora, mas tem Deus, daqui a pouco voltava, capeta, 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 e ficava o tempo inteiro, tira a capeta daqui, bota a capeta ali, fica tacando capeta para um lado e para o outro, ou vai falar do pecado, ou está falando de dinheiro. Então eu estava observando esses 3 pontos. Então eu estava pensando sobre basicamente, o que as pessoas estavam buscando quando as pessoas assistem esse determinado tipo de conteúdo. Eu, particularmente, eu gosto de me atentar a conteúdos que me deem caminhos para soluções, ou me deem caminhos para o crescimento, para o progresso. Eu gosto desse tipo de coisa. Coisas que me prendem muito, eu não sou muito fã. E eu observava que todo mundo nesse ponto estava buscando, por vários caminhos, algum tipo de obtenção de graça. Algum tipo de obtenção de graça. O ponto é que, quando a pessoa estava falando de pecado, normalmente, a pessoa tem como interesse o céu. Eu quero ir para o céu, por isso eu quero me eliminar do pecado. Quando a pessoa estava falando de capeta, todo mundo lá queria encontrar Deus. E quem encontra Deus vai para o céu. E como todo mundo que encontra Deus vai para o céu, naturalmente enriquece. Antigamente, algumas décadas atrás, se você conversar com seus avós, com seus pais, de repente, uma geração anterior, ou 2 ou 3 gerações anteriores, o pensamento religioso no Brasil ele era diferenciado. O pensamento no Brasil era um pensamento muito mais eu tenho que sofrer do que um pensamento eu tenho que curtir.
Antigamente a gente tinha um pensamento. O pensamento católico antigamente era um pensamento mais franciscano. A gente leva uma vida pobre, mas a gente está sendo abençoado, nós vamos levar uma vida santificada, nós vamos buscar o espiritual, porque a gente precisa purificar nossos pecados. O espiritismo, que no Brasil tem o maior movimento espírita do Brasil, tem uma ideia da caridade, de que a gente precisa passar por aqueles sofrimentos, mas pelo meio da caridade nós vamos purificando os karmas, tudo mais. E o pensamento das linhas evangélicas mais antigas também tinha um viés de purificação, tudo mais. Com o passar do tempo, nós importamos dos Estados Unidos ideias fundamentalistas. A palavra fundamentalismo, ela surgiu dentro do cristianismo. Olha que interessante, a gente pensa em fundamentalismo, já vem uma visão de religiões relacionadas ao Islã, quando na verdade o termo fundamentalista ele foi criado nos Estados Unidos para movimentos cristãos que pegavam a Bíblia e seguia à risca, ou seja, era fundamental naquilo, não podia sair daquilo. Então, o fundamentalismo é uma criação cristã, pelo menos a que nós importamos, e nós começamos a ter movimentos que alteram essa visão de que eu estou nesse mundo para sofrer e começa a ter a visão de que eu estou nesse mundo para curtir. Então, nós começamos a ter uma linguagem, ultimamente, dentro dos movimentos religiosos, que só fala de provisão. Então, hoje em dia, nós temos uma visão da provisão religiosa, da provisão santa. Então, a ideia de que Deus te deu a promessa de que você vai enriquecer e para você enriquecer, você tem que vir para o meu movimento. Então, ou seja, religião passou a ser investimento financeiro. Então, hoje nós vemos uma grande indústria financeira que envolve a religião. Tanto que uma das nossas maiores multinacionais no Brasil é uma igreja que tem filiais no mundo assim, e tem um poder de giro gigantesco. Então, o que acontece? Por que essa visão começou a ser muito bem explorada? Porque a ideia que as pessoas começaram a ter de obtenção de graças é curtir a matéria. Então, ou seja, você tem um pensamento inicial bem diferenciado. O pensamento inicial, e eu não estou falando que um seja ruim, outro seja bom, não, eu estou só constatando como está acontecendo. Porque tanto de um lado tem vantagens e desvantagens, quanto de um outro lado também tem desvantagens e vantagens. Você ter uma ideia de que realmente você veio para ter uma vida feliz é muito melhor do que uma ideia de que você veio para sofrer. Mas em contrapartida, uma ideia de que você também veio feliz te dá a ideia de que tudo gira em torno do seu umbigo. E nada é para o seu crescimento, aperfeiçoamento, porque nenhum sofrimento pode vir a você. Então, ambas têm as suas qualidades e seus defeitos. O que nós precisamos entender o que realmente é. O ponto seguinte, no momento em que nós partimos do pressuposto do porquê que nós viemos a este mundo, a gente começa a entender qual o viés que nós vamos dar para o pensamento religioso. E isso daí é importante, e isso acontece, e muitas vezes nós nos perguntamos, por que determinadas pessoas adentram em movimentos de cunho elevadíssimo e depois se afastam e vão procurar outras religiões que às vezes são diametralmente opostas àquilo que você está pregando? Por que isso acontece? Por causa desse primeiro pensamento. O que é obter graças? Ou por que a minha vida não tem graças? Isso vem a partir do primeiro pensamento que você tem do seguinte, o que eu vim fazer na Terra? O que eu vim fazer na Terra? Dependendo de como você responde essa pergunta, você vai ter uma base ou você vai ter uma principiologia para entender o que é obtenção de graças. Eu já li a visão do professor Masaharu Taniguchi, já fica muito mais fácil de entender o que a Seiichi Onoe prega. Mas olha que interessante. Vamos lá, eu vim nesse mundo para quê? Você faz essa pergunta para você. Se a resposta for curtir, eu vim para esse mundo para curtir ao máximo. Eu vim nesse mundo para aproveitar ao máximo. O tempo está passando, os prazeres precisam ser potencializados ao máximo. Você vai ter uma visão de obtenção de graças diferente daquela pessoa que entende que veio neste mundo para cumprir uma missão. E cumprir essa missão leva a desenvolvimento. Olha que interessante. Vou dar um exemplo de uma discussão muito grande, inclusive foi até tema da prova de redação do Enem, que gerou aí um bafafá, que é a questão da invisibilidade do trabalho, voltada à invisibilidade do trabalho da mulher. E nisso tem um termo que foi cunhado nos Estados Unidos, que é a geração sanduíche. O que é a geração sanduíche?
É aquela geração que cuida dos filhos e dos pais ao mesmo tempo. Então, como é que as pessoas estão dando conta de cuidar da geração posterior e da geração anterior, tendo que manter a saúde mental e tudo mais? Por que isso é importante? Pessoas que são colocadas nessa situação, a primeira coisa que elas têm privadas da vida, muitas vezes, são os prazeres que tem ao redor. E a pessoa, dependendo do jeito que ela enxerga o mundo, ela toma uma postura. Não estou criticando, eu estou falando o que está acontecendo. É um problema que hoje em dia a Europa está vivendo que é seríssimo. O que faz com as pessoas que não têm ninguém para cuidar? Ou o que fazer com aquelas pessoas que não querem cuidar? Pai e mãe cuidam de 10 filhos, se sacrificam, fazem tudo para cuidar de 10 filhos, mas 10 filhos têm dificuldade de cuidar do pai e da mãe. Às vezes você vê famílias brigando porque ninguém quer cuidar do pai e da mãe. E muitas vezes quando você vai conversar com eles, a resposta que eles dão é o seguinte: eu quero curtir a minha vida. Meu pai curtiu a dele, agora eu quero curtir a minha. Eu vou perder a minha vida por causa dele? Aí você escuta isso, às vezes você fica até chocado. É uma visão que você fala, nossa, mas que visão egoísta. Não é muitas vezes porque é egoísta, porque a ideia que a pessoa tem de vida é que a minha vida é para curtir. E se a sua vida é para curtir, a obtenção de graças está direcionado a curtir a vida. Se te tiram a curtição, te tiraram a graça. Aí vamos trazer isso para um cunho espiritual. Você vem com uma missão de cuidar de alguém às vezes, é porque essa pessoa, em outras oportunidades, cuidou de você. E essa é a sua grande oportunidade de retribuir a graça e atingir um nível espiritual mais elevado. E espiritualmente é muito melhor. Só que as graças materiais precisam ser, obviamente, sacrificadas em certo aspecto. Em certo aspecto. Então, a visão hoje em dia de obtenção de graças tem deturpado tanto a visão das pessoas que hoje em dia, eu conversava agora recentemente, uma conhecida minha estava falando que as amigas dela não amamentaram os filhos porque não queriam que o seio sofresse interferência, porque tinha feito cirurgia, porque tinha feito isso, tinha feito aquilo. Então falou, não vou alimentar, já dá mamadeira. Perde a grande experiência da maternidade, que é o contato espiritual de mãe com filho, por meio da amamentação, por questões do seguinte, eu consegui esse corpo agora, é uma graça que eu tenho, é um poder que eu tenho, é algo que eu utilizo a meu favor, eu não quero perder. Aí fica apegado ao corpo. E isso é uma ideia extremamente materialista. Então o que acontece? Eu não estou falando que nós temos que sofrer, temos que todos ir para abdicar das nossas vidas e dedicar. Não é isso. É que às vezes nós somos colocados em momentos da nossa vida que nós temos que compreender o que realmente é a graça. O que realmente é a graça. Então o que acontece? Se você entender que a graça é a oportunidade de crescimento, você vai entender que não só as graças materiais, mas as graças espirituais é que lhe proporcionam o crescimento. Então, olha só que interessante. Tem uma maneira muito boa de você aprender a valorizar o tempo. É não ter mais. É muito interessante. Quando você não tem mais tempo, você passa a valorizar o tempo. Eu, quando tinha minha vida de recém-casado com a minha esposa, a gente podia fazer as coisas na hora que a gente queria, era uma coisa fantástica. Assistia televisão de madrugada, não tinha problema, acordava a hora que queria. Era aquele negócio assim que era tudo bagunçado, viajava às vezes, levava pouca roupa, não sei o quê. Hoje com o menino, não durmo a hora que eu quero, às vezes eu durmo na hora que eles querem. Outro dia eu estava tentando tirar um cochilinho no final de semana para descansar, aí o meu filho para na minha frente, a queima-roupa, papai! É tipo assim, ele tira o seu perispírito com um grito. O seu espírito sai do corpo com um grito. Quando você abre, como é que você volta a dormir? Aí fala assim, papai, eu não queria te acordar. Tá bom, ainda bem que você não queria. Então o que acontece? Você tem toda uma nova dinâmica em que não é mais você, e você fala que interessante, eu perdi várias coisas, mas eu ganhei outras que não têm preço. Essas que eu ganhei, eu não abro mão para ter de volta aquelas que eu tinha antes. Não faz mais sentido. Por quê? Porque eu compreendi que novas graças na minha vida vieram de outra forma. De outra forma. Por isso que hoje em dia nós temos muitos casais que falam, não quero ter filhos. Por quê? A ideia deles de que felicidade é o quê? Eu curti o máximo que eu tenho. A graça da minha vida é eu curtir o máximo.
Então eles acabam ficando, inclusive, em pensamentos religiosos que fomentam isso daí. Fomentam, e não é pouco não, gente. Muitos religiosos hoje em dia são muito mais materialistas do que espiritualistas. É totalmente voltado à matéria, totalmente voltado à matéria. Então, ou seja, se Deus te abençoa é porque você vai ter bênção material. E não é assim que funciona, não é assim. Deus não está dando esmola. Para você toma um pouquinho de esmola, para você toma um pouquinho de esmola. Não é assim que funciona. As coisas materiais, elas acontecem para nos ensinar leis mentais. Aprendemos as leis mentais, nós vamos para um passo seguinte, que é você ficar livre do exercício do domínio da matéria sobre você. É esse que é a finalidade do mundo espiritual. A gente treina usar uma faca, a gente treina usar uma espada, é para aprender a não se cortar, e não para ficar se cortando. Ninguém treina utilizar uma faca para sair se esquartejando. Você aprende a usar uma faca para não se cortar. Nós aprendemos a usar a lei mental para não nos cortarmos com ela, mas não para a gente ficar escravo da lei mental. Então é muito comum, isso acontece em qualquer movimento, a pessoa entra buscando uma graça, ela consegue a graça, show de bola, amei esse local, é aqui que eu vou ficar o resto da minha vida, vamos trabalhar. E ela começa a colocar um monte de graça na carteira dela, agora eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E começa a realizar. Na hora que uma não realiza, alguma coisa dá errada. E muitas vezes a fé balança. Eu estou achando que esse negócio não dá muito certo não. Eu consegui, mas essa aqui que eu estou querendo não está acontecendo. E muitas vezes o que ela faz? Ela muda de pensamento religioso na busca daquele que vai lhe dar a graça que ela quer. E se o problema estiver apertado em uma situação muito material, aí ela vai procurar um movimento que tem essa mentalidade extremamente materialista. Então eu falo isso porque é o seguinte, às vezes é um choque para a gente ouvir isso. Às vezes é um choque, a gente fala assim, gente, eu estava buscando exatamente algum lugar para resolver meu problema. Não é que você não possa resolver o seu problema, é que você tem que realmente entender como resolver o seu problema. E como resolver o seu problema é despertar espiritualmente e não se tornar escravo da matéria. Porque se você se torna escravo da matéria, você não resolve o seu problema, você piora o teu problema. Você piora e ainda mais fica achando que está levando uma vida religiosa. Então é muito, muito importante a gente compreender isso. Graça, gente, é o despertar espiritual. O despertar espiritual lhe proporciona liberdade. Quando você não tem liberdade, você não obteve uma graça. Quer ver um exemplo? Eu já contei esse exemplo milhões de vezes, mas eu achei ele excelente. A moça fez lá, a senhora fez uma oração, fez lá, ficou rezando, pedindo a Deus para conseguir comprar um carro. Conseguiu comprar o carro dela. Quando ela comprou o carro, ela ficou tão apegada ao carro, porque ela conseguiu comprar, o que ela fez? Ela botou o carro na garagem e continuou andando de ônibus, porque ela não queria andar com o carro, porque ela tinha medo do carro estragar, do carro quebrar, do carro bater. Ou seja, ela obteve a graça, mas não obteve a graça, porque ela ficou presa ao carro, ficou tão presa ao carro que não usou aquilo que tinha. É que nem aquela pessoa que fala, vou comprar uma roupa nova porque eu preciso de uma roupa nova. Ela compra a roupa nova, coloca no guarda-roupa e fala, no momento especial eu vou usar. E nunca aparece um momento especial, a roupa nova acaba ficando velha e depois tem que trocar sem nunca usar direito. Então, muitas vezes a gente acaba correndo atrás da matéria, confundindo matéria com bênção espiritual. E a bênção espiritual não é isso. Não é isso. Às vezes, a bênção material é te tirar da zona de conforto. É te puxar o tapete. Porque quando te puxa o tapete, você é obrigado a mudar. Você é obrigado a mudar. Quantas pessoas estão casadas e o cônjuge está, muda. Não preciso, muda. Não quer mudar, então vamos divorciar. Agora eu mudo, eu não quero sofrer. Isso vem por quê? Porque a pessoa não quer mudar, a vida se encarrega de trazer mudanças. Por isso que a vida é tão dinâmica. Por isso que a vida ela é absolutamente surpreendente. Não é porque ela nos faz, a vida veio para nos massacrar, a vida veio para nos fazer sofrer. A vida vem trazendo métodos para que nós consigamos realmente obter graças. E qual a graça? O crescimento e o amadurecimento espiritual. Então, nós temos que nos compadecer do sofrimento alheio, mas a gente tem que entender que muitas vezes o sofrimento alheio também é o expediente necessário para que a pessoa desperte. Tem pessoas que correm tanto atrás do dinheiro que a única coisa que não tem é dinheiro. Exatamente porque elas precisam descobrir que elas não têm que correr atrás do dinheiro, elas têm que correr atrás da elevação espiritual. É a elevação espiritual que vai trazer naturalmente a provisão.
É a elevação espiritual que vai trazer a provisão. Não é simplesmente você buscar graças. Então é muito comum, a pessoa chega aqui para mim e fala assim, preletor, eu estou precisando casar, me passa uma oração do casamento. Aí trago a pessoa amada em 3 dias. A pessoa chega aqui, por favor, me arruma uma oração para casar. Não basta dar a oração para casar. Porque casar não é difícil. Difícil é manter casamento. E o difícil é manter casamento apaixonado. E mais difícil ainda é você manter casamento apaixonado e ainda brother, amigo, juntos. Isso que é difícil. Você só consegue isso com elevação espiritual. As pessoas acham que não precisa mudar nada e Deus vai olhar para ela e falar assim, nossa, você fala meu nome tão bonito, você reza tão bonito, deixa eu te mandar uma pessoa para casar com você. Ela vai conviver com seus podres, mas não vai ligar para nenhum, porque você é parceiro, coração. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Para você construir a graça de um casamento feliz, o que você tem que fazer? Elevar espiritualmente. Se você não elevar espiritualmente, ninguém vai te suportar, meu filho. Ou você acha que você não é chato? Ou você não acha que você não é insuportável? Porque a gente acha que a gente é super legal, mas não é, gente. A gente tem que encarar isso daí, porque isso faz com que a gente cresça. As pessoas viram e falam assim, nossa, casar com você, preletor, deve ser uma coisa maravilhosa. Pergunta para minha esposa, que delícia que é. Vai encarar? Não é fácil, gente. Tem que abrir mão de um monte de coisa, tem um monte de defeito. Então as pessoas têm que entender que é o seguinte, o crescimento é que é a graça. E quando eu possibilito, ou eu deixo, ou eu permito que o crescimento ocorra na minha vida, a graça acontece. Como é que a graça acontece? Construção de relacionamentos sólidos, consistentes, harmoniosos, felizes e amorosos. Mas isso vem de uma construção. Ah, eu quero um emprego dos sonhos. Meu filho, o que você tem para oferecer ao mundo para te dar o emprego dos sonhos? Se você tiver extremas competências, não só intelectuais, não só sociais ou emocionais, mas também espirituais, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso agrega ao ponto de você ser colocado em lugares adequados a você. Então, a construção de uma carreira profissional parte de uma construção de uma elevação espiritual. E é esse o ponto que eu bato muito na tecla. As pessoas ficam me perguntando, preletor, eu quero graça, eu quero graça. E a resposta é, cresça, que as graças vêm. As graças vêm naturalmente à medida que você progride. É o teu progresso que vai relacionar a graça. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi fala, quanto menos a gente corre atrás dos bens materiais e mais elevação espiritual, mais os bens materiais vêm de forma natural. E isso não é novidade. No Novo Testamento já consta, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Quantas pessoas eu não convido? Vamos meditar. O dia que eu resolver meu problema, eu paro para rezar. Ok, continuaremos assistindo a sua novela por um bom tempo. Por quê? A pessoa espera, quando eu resolver o meu problema material, eu vou me dedicar espiritualmente. Ela fica esperando obter a graça sem mudar espiritualmente. E não é assim que funciona. Então, na Seite Onei, o que nós primeiro mudamos? A fonte, porque a graça, ela vem de forma natural. Então, o professor Masaharu Taniguchi fala, a pessoa quando entra na Seite Onei, quando ela entra na Seite Onei, é rápido a transformação quando ela começa a praticar. É muito rápido. Por quê? Normalmente, quando a pessoa entra, ela está com a mente extremamente negativa. Aí, quando ela entra, a gente ensina, vamos agradecer. A pessoa não agradece nada, ela começa a agradecer. Você já dá uma transformação grande. E a pessoa começa, obrigado, vamos fazer uma meditação Shinsokan? Vamos, a pessoa faz. Aí começa a acontecer um monte de coisa, ela fala, cara, o negócio lá é fantástico, muda muito. Você vai subindo de padrão. Foi dada a entrada para você descobrir como funciona o jogo. Depois está na hora de você jogar o jogo e jogar direito. E jogar direito você precisa mudar conceitos. E o primeiro conceito é, para que você veio nessa terra? É o primeiro conceito. Hoje em dia, as pessoas elas estão discutindo e brigando com tudo. Elas discutem até com as coisas que lhe foram dadas. Elas brigam. Hoje a tecnologia, hoje os avanços são tantos que permitem você nem viver a missão pela qual você veio. E são coisas que a gente para filosofar, que a gente para conversar, assim, que a gente pode pensar, que é bem bacana. A primeira pergunta que você pode fazer para você começar a aprofundar na filosofia é o seguinte, por que eu vim neste mundo, aonde eu vim, dos pais que eu tenho, do jeito que eu sou?
a primeira pergunta, por quê? Por quê? Isso já vai te trazer uma gama de coisas que você pode pensar sobre crescimento. Crescimento. Por que eu vim do jeito que eu vim? Olha que interessante. Coisas que vão acontecendo com a gente, que vão mudando o nosso caráter, que vão nos dando oportunidades, que vão nos fazendo enxergar o mundo de outro jeito. De outro jeito. Eu comentava com minha família, eu estava sentado um dia numa confraternização com alguns colegas, e eu olhava para todos os colegas, e eu falava o quanto que a vida tinha sido dura com todo mundo, inclusive comigo. Eu olhava todo mundo contando o que tinha acontecido na vida, os problemas, as situações, e eu vendo como é que cada um reagiu, como cada um estava depois disso. E foi impressionante quando eu reparei que eu era o único que estava mais em pé. Todo mundo mais, sabe, estou cansado. E tudo da mesma idade. E olhando, falando que interessante, o porquê. Qual foi a diferença que aconteceu comigo, ao ponto de, por exemplo, não é brincadeira, eu era o único que tinha cabelo. Todo mundo tinha careca. A minha filha, outro dia, ela perguntou, papai, na sua família não tem ninguém com cabelo, não? Porque meus primos tudo careca. Aí você vai ver, por quê? As pessoas vão se estressando tanto, vão tendo tanto, que começa a refletir isso no corpo. Aí olhando assim, todo mundo assim, falando, gente, eu sou o único aqui que tem uma cara assim que as pessoas podem até falar, não, esse aqui é o novo, e eu era o mais velho. E eu falando assim, por que será? E eu comecei a filosofar um pouquinho sobre a minha vida, e eu pensando, olha que interessante, desde novo, a espiritualidade foi cuidada lá em casa, graças à minha mãe. Minha mãe, quando trouxe a Seitonê para dentro de casa, todos nós começamos a trabalhar um viés de busca de um objetivo de cumprimento de missão. E no meu caso foi muito forte, porque no meu caso eu corri atrás do materialismo e fui com a cara tão forte na parede, eu me arrebentei tanto que eu só tive como me remontar espiritualmente. E aí que nasceu um novo João, nasceu uma nova pessoa, que a partir dessa construção foi fazendo bases em uma vida que não é uma vida que busca graças materiais. Eu busco muito mais graças ou aprimoramentos espirituais. O que eu busco primeiro é melhorar. O que vem depois vai sendo consequência. E eu vejo o quanto que isso fez diferença na minha vida comparada com pessoas comuns, dos mais variados nichos religiosos e até mesmo dentro da própria Seitonê. Eu conheço pessoas que estavam junto comigo na Seitonê, praticando, mas chegou num determinado momento, não, eu quero graça. Na Seitonê eu não estou conseguindo nada. Não é que você não está conseguindo, você não está mudando o que precisa mudar, porque tem áreas dentro aqui que doem. Por exemplo, a campeã de reclamações quando a gente passa orientação pessoal é reconciliar com pai e mãe. Ah não, preletor, não quero reconciliar não, a escolha é sua. Aí a pessoa, não quero. Aí fala assim, em nenhum momento a gente falou que era fácil, mas é necessário. Então, muitas vezes a pessoa não quer reconciliar, não aparece a transformação da vida dela, então deixa ir para um lugar que eu vou obter graças sem precisar reconciliar. Porque tem lugar que você vai receber graça, entre aspas, sem precisar fazer nada. Só que há um detalhe muito interessante, gente. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidamente para explicar isso aqui. Existe uma coisa chamada, vamos trazer aqui, pode ser com K, pode ser com C, o karma. Ah, eu não acredito em karma porque eu sou cristão. Então, só cruz. Você só muda o nome, o efeito é o mesmo. Cada um que carregue a sua cruz. O que isso quer dizer? Cada um carrega o teu karma. É a mesma coisa. Se o mundo é diferente e Deus deu uma cruz para cada um, meu amigo, então você já saiu diferente por algum motivo. Alguma coisa você fez que a tua cruz veio em pé, pesada, parecendo aqueles móveis antigos assim, que você não consegue nem sair do chão. E o teu colega lá está carregando uma cruz de palito de dente. Alguma coisa tu aprontou para a tua cruz ser tão pesada. Então vamos lá. Se a gente for trabalhar na ideia do karma, se a gente for trabalhar na ideia da cruz, o que acontece? As coisas vão vindo para nós e nós vamos tentando fugir delas. Resolver é liberdade espiritual. Fugir é uma visão materialista. Então o que acontece? A pessoa tem um determinado karma, seja desarmonia, qualquer situação física, psicológica, psiquiátrica, espiritual, qualquer situação, ela é um resgate kármico, é uma cruz que você precisa carregar. Então vamos lá, a pessoa quer fugir
E hoje em dia está muito bom, porque você tem solução em todos os lugares. Cursos, nós temos os falsos profetas, nós temos a galera que resolve tudo, nós temos os coaches, nós temos os terapeutas, nós temos tudo. Hoje tem tudo e temos a medicina extremamente avançada. Então a pessoa vai e busca alguma alternativa que não precise trabalhar o que lhe dói. Eu não quero, eu odeio meu pai, eu não quero conversar com meu pai, então eu vou para algum lugar que melhore a minha situação. Ok, vamos imaginar que o problema da pessoa seja um problema, por exemplo, de uma doença. Ela tem uma doença que é fruto da desarmonia. Isso aqui é só um exemplo, tá bom, gente? Desarmonia. Então ela tem uma doença que é fruto da desarmonia. Aí ela vai fazer um curso. Esse curso custa a bagatela de R$20.000. Aí ela vai lá no curso e faz aquele curso, e fantástico. O curso ela chorou, foi um final de semana incrível, em que ela fez uma imersão, fez constelação, fez tudo que ela tinha direito, fez até tratamento dentário. Chegou lá, quando saiu ela estava curada. Aí ela fala, jogão, me curei. O que aconteceu? Não houve a cura. Por que não houve a verdadeira cura? Porque o motivo pelo qual o problema estava surgindo não foi solucionado. O que aconteceu? Apenas uma troca. Trocou de doença no corpo para doença no bolso. Só trocou o local onde está afetando. Saiu da doença dentro do corpo para a doença do bolso. Aí a pessoa quando sai, agora eu preciso trabalhar 3 vezes mais para recuperar o que eu investi. E acaba que a pessoa vai entrando num círculo vicioso. Ela vai trocando aonde o karma se manifesta. Então tem pessoas que, por exemplo, obtêm a cura de doenças, mas ao mesmo tempo elas causam a verdadeira guerra e a separação da família inteira por uma religião radical, por exemplo. Muitas vezes a pessoa acaba se isolando, ela acaba perdendo o contato, e assim a gente começa a observar como muitas vezes a gente troca os 6 por meia dúzia, e a gente fica rodando atrás do rabo e não percebe. Então eu conheço pessoas que para conseguir determinadas coisas, elas se submetem ao sacrifício de outras. Tudo é aprendizado, mas o ponto é que não houve a cura. Mas como aquele pequeno momento aconteceu, a pessoa fala, me curei, mas não curou verdadeiramente. Até porque, na hora que ela recuperar 20 mil, o que acontece de novo com o corpo dela? Adoece. É por isso que tem pessoas que é muito interessante. A pessoa chega aqui e fala assim, preletor, estou com tal problema, vamos fazer oração para resolver, vamos obter a graça introdutória para você aprender o caminho da fé verdadeira. A pessoa obtém a graça, ela vira para mim e fala, beijo, preletor, o que o senhor faz é lindo, trabalho maravilhoso, desejo muito sucesso, a gente se vê no futuro próximo, e vai embora. Ela para de buscar o aprimoramento espiritual porque ela obteve a graça. O que acontece? Algum tempo passa e logo mais eu a reencontro, preletor, tudo desmoronou, tudo acabou, estou com um problema muito pior do que antes. Por que aconteceu? Porque Deus castigou? Não. Porque ela é uma pessoa infeliz? Não. É simplesmente porque não foi resolvido o problema na raiz. E quando a gente aprende a resolver o problema na raiz, a gente ganha liberdade. E ganhar liberdade é a maior de todas as obtenções de graça. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu nunca vi uma frase tão repetida com tanto escravo. Todo mundo acha que conheceu a verdade, porque acha que a verdade é você saber um texto. Não é saber um texto. A verdade é você saber trabalhar com a tua essência de tal forma que você consiga caminhar tranquilamente, sabendo que a graça material é independente do seu caminhar. Que a graça material é uma consequência do seu despertar. Ou seja, buscar ser um ser humano melhor é a maior de todas as graças, independentemente se isso dá dinheiro ou não, independentemente se isso dá fama ou não, independentemente se você está postando fotos na rede social ou não. É tão interessante porque hoje em dia, sucesso e felicidade é associado a bens materiais. A pessoa tira uma foto de biquíni ou de sunga no iate, é uma pessoa feliz. A pessoa tira a foto dentro de uma Ferrari, é uma pessoa feliz. Isso não é feliz. Feliz, às vezes, é você ter uma reunião de família no final de semana e você estar em paz com os familiares. Feliz é você conseguir ouvir de alguém próximo o quanto que você foi importante na vida dela.
Feliz é você acordar e saber que sua vida tem um propósito, que não é só juntar e angariar e ficar se exibindo e ficar contando vantagem. Tem pessoas que elas têm tanta pobreza de conteúdo espiritual que você está no meio de uma conversa, a pessoa tem que falar que viajou para o exterior. Aí você está falando, não, porque a gente precisa melhorar como ser humano. Inclusive, uma vez eu fui para a França, o que tem isso a ver, cara? Mas eu preciso mostrar que eu tenho alguma coisa que vocês não têm. Eu preciso mostrar que eu sou... o carro deixou de ser um meio de transporte e passou a ser um cartão postal, ou passou a ser um cartão de apresentação do sucesso financeiro. E não tem nada disso. Quanta gente aí tem um carrão, ao mesmo tempo tem uma dívida do tamanho do mundo, não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Então, olha só que interessante. Isso já aconteceu tem muitos anos. O quarto maior milionário da Alemanha, quarto maior, o cara tinha uma fortuna em 1 bilhão de euros. Era aproximadamente, eu não tenho muita certeza dos números, já tem algum tempo, então se eu errar nos números me perdoe, mas era uma coisa assim, ele tinha 4 bilhões de euros de fortuna. 4 bilhões de euros é muita coisa, não é, gente? Só que ele perdeu na movimentação da Bolsa 3 bilhões de euros, ele só ficou com 1 bilhão, gente. Como é que a gente vive só com 1 bilhão, gente? Vocês conseguem imaginar? Eu só tenho 1 bilhão de euros para viver. Você sabe o que ele fez? Pegou a arma, matou a esposa, os 2 filhos e se matou. Porque na cabeça dele ele ficou pobre. Olha o nível de percepção de quem corre atrás da riqueza material. Na riqueza espiritual, você consegue tirar de situações como essa, aprendizados que vão te transformar num ser humano espetacular e extraordinário. Extraordinário. Aí, por exemplo, eu estava conversando com uma médica, ela mora lá no meu condomínio, ela é especializada em pâncreas e fígado. Ela trabalha mais ou menos isso. E hoje em dia, na busca pelo corpo perfeito, o pessoal toma até alvejante. Se aparecer alguém falando na internet, eu tomo alvejante com pepino, todo mundo está tomando. E sai uma gama de gente fazendo imbecilidade e destruindo o corpo. Então as pessoas tomam, por exemplo, eu já ouvi mulheres falando que a maior raiva dela é ter estrogênio no corpo dela, porque ela só queria ter testosterona. Aí você vê, por quê? Porque ela quer músculo, ela quer ficar forte, quer postar lá nas redes. Aí a minha colega, ela falando, o tanto de pessoa que ela recebe, que os órgãos chegam tão liquefeitos, tamanha agressão pelo uso, sem a menor atenção, pelo uso desmedido, pelo uso irracional, pelo uso, buscando unicamente a estética, pelo uso de substâncias anabólicas. Eu não estou falando que seja ruim, eu estou falando que tem casos, tem locais, tem momentos, e você tem que ter acompanhamento. Mas o pessoal sai usando, porque a estética é tudo. E a pessoa não pensa na vida depois. Aí chega aos 50 anos, vem a cobrança. Porque tudo, gente, gera crédito ou débito. Aí quando chega aos 50 anos, aí vem a cobrança. Quando vem a cobrança, não está pronto para aceitar o que vem cobrar. Não vem cobrar. E aí começa o outro sofrimento, começa o outro. Então, você tem uma gama tão gigantesca de problemas, além das fakes, né, gente? As fakes, as pessoas que tentam postar situações, só a título de exemplo, nós tivemos algumas assim, uma que tinha uma vida natural, que se apresentava com uma vida natural, tudo mais, descobriram que ela tinha umas 10 cirurgias plásticas. A outra que era malhadora, aí filmaram ela malhando e alguém filmou do outro lado da máquina, só tinha peso de um lado, por isso que ela conseguia pegar tanto peso. Então, assim, as coisas assim, mais bizarras que você puder imaginar. O outro que falou que era vegano, pegaram ele comprando carne. Então, assim, o cara fala, eu sou vegano porque eu quero mostrar uma coisa. Cara, se você não é que nem o pessoal que fala assim, não, eu sou vegetariano, só como peito de frango e peixe. Cara, o dia que frango nascer em árvore e peixe nascer em árvore, velho, aí não dá, cara. Por quê? Porque o pessoal acha que é chique falar que é alguma coisa. Quando a gente está deixando de tentar construir seres humanos melhores e nós estamos construindo personagens. Então, as pessoas se sentem, poxa, a mulher às vezes não está naquele corpo estético perfeito, mas não olha o que está por lado. É mãe de 2 filhos, dona de casa, ou tem que trabalhar fora, ela não vive pelo corpo, meu amigo, ela vive por uma coisa muito maior.
E isso não é valorizado. É valorizado aquela que atinge um corpo que sabe lá como conseguiu aquilo. Você nem sabe, às vezes a mulher está lá, eu como só salada, eu faço exercícios todos os dias, 2 horas por dia, aí na hora que corta a filmagem, e faço plástica toda semana. Aí não vem essa parte. Aí o pessoal fica sofrendo, e esquece que tem que construir algo maior, e fica achando que a obtenção de graça são essas coisas materiais. Aí você vê, gente, tem um negócio que pega a gente, é aquela filmagem que o cara mostra, eu estou ganhando dinheiro, aí ele entra num carro importado. Aí você pensa, se eu fizer igual a ele, eu também vou entrar no carro importado. Isso não necessariamente é graça para você. Vou contar um caso bem interessante para encerrar, que meu tempo já passou. Eu trabalhando, uma vez eu estava numa vara criminal, e um senhor chegou, na época eu não era magistrado ainda, eu era servidor, então antes da magistrada entrar, eu estava conversando com esse servidor, com essa pessoa, e era um homem com um chapéulão assim, chegou com um carrão, todo mundo, né? E eu conversando com ele, o secretário conversando com ele, e ele contou que ele tinha ganhado na loteria. E ele ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. E todo mundo falou, meu Deus, nunca tinha visto alguém ganhando na loteria, e todo mundo juntou nele conversando, e perguntaram para ele, qual foi a sensação? A resposta dele, foi a maior desgraça que aconteceu na minha vida. Qual era o problema dele? Os 2 filhos cresceram mimados, os 2 filhos dele cresceram sem dificuldades, porque eles não souberam lidar com dinheiro. Os 2 filhos dele estavam brigando porque eles estavam reclamando que a mesada, à época de 10 mil reais, que hoje seria equivalente a 50 mil reais, era muito pouco para manter os aras de cada um. Então eles queriam ter cavalos, eles queriam ter a coisa, não produziam nada, e ele falou, eles estão tentando me matar. Gerou o verdadeiro inferno na família deles. Todo mundo brigou por causa de dinheiro. Eu pergunto, foi uma graça ganhar? Não foi. Porque quando você busca simplesmente bens materiais e não tem a sabedoria, você se arrebenta. É por isso que na Bíblia, no Velho Testamento, consta o conto do rei Salomão. Quando o rei Salomão fez o que Deus lhe pediu, e Deus virou para ele e falou, Salomão, peça o que quiseres, que eu vou te dar. Salomão respondeu, eu quero sabedoria para guiar o meu povo pelo caminho da felicidade. E acabou se tornando um dos reis mais ricos, porque ele pediu o quê? Sabedoria. Todo mundo está na porta da... assim, Mega Sena acumula, está todo mundo na porta da lotérica lá, eu quero ter graça, eu quero ter graça. Você quer ganhar 31 milhões de reais. Para quê? Eu não escuto uma frase de sabedoria, não escuto uma frase de alguém pensando em algo grande. Eu vou pegar esse dinheiro e nós vamos fazer com que esse dinheiro leve felicidade. É só, eu vou parar de trabalhar, eu vou viajar, eu vou fazer tudo que tem de errado, eu vou bater no meu chefe, eu vou cuspir na cara de todo mundo, eu vou sumir, nunca mais vou dar, sabe? Eu vou contratar uma gangue para bater em toda a minha família. É só pensamentos os mais absurdos possíveis. Aí você fala, qual é o nível de crescimento espiritual de uma pessoa dessa? É 0. Não é à toa que de cada 10 milionários na loteria, 9 ficam mais pobres do que antes. Por quê? Porque não tem crescimento, você não tem obtenção de graça. O que você tem é busca de prazeres materiais. Prazer material, por mais que você tenha, não é reflexo de graça. Graça é crescimento espiritual. Às vezes, coisas boas são frutos de karmas. Quando acabar, meu amigo, acabou a conta, te tomam tudo. Você precisa estar sempre acumulando bons karmas. E como é que você acumula bons karmas? Se tornando um ser humano maravilhoso. É assim que você faz, é ajudando. Por que a caridade é tão importante? Porque a caridade gera bons karmas. Por que rezar é importante? Porque rezar gera bons karmas. Por que fazer bem ao próximo, trabalhar pela felicidade, estudar um ensinamento como esse, levar alegria aos pais, perdoar, agradecer, soltar, viver o agora. Por que isso é tão importante? Porque você vive o agora, você purifica os karmas e você permite que as verdadeiras graças aconteçam na sua vida. De tudo que eu tenho na minha vida, a maior graça que eu tenho foi ter conseguido demonstrar o meu amor filial para os meus pais em vida. Isso ninguém tira. Porque o dia que meus pais partirem, vou chorar de muita saudade, mas eu vou ter a certeza que eu consegui ser um bom filho para eles. E isso ninguém me tira, e esse é meu maior patrimônio, porque é o que eu tento passar para os meus filhos. Ame, porque o tempo passa rápido. Aproveite, porque o tempo passa rápido. Todas as festas que eu fui, todas as besteiras que eu já fiz, graças a Deus não foram filmadas, a grande maioria.
tudo de lixo que eu já aprontei na minha vida, nada disso tem significado as grandes conquistas espirituais que eu tive. De foi ter vencido a mim mesmo, ter conseguido crescer como pessoa, amar os meus pais e conseguir tentar fazer um pouco para melhorar a vida do próximo. Isso para mim é que vale a pena, é isso que me faz levantar e isso que eu reputo a maior de todas as bênçãos. Ao ponto de entender que a minha vida vale a pena ser vivida, porque a minha vida tem um significado, que não é ter coisas, não é ficar lutando e nem correndo atrás de dinheiro, e sim crescendo, melhorando e quem sabe mais à frente ainda me tornar uma pessoa melhor do que hoje, com certeza, eu consigo ser em alguns aspectos. Isso que é verdadeiro. Meditamos para sermos melhor e não para ter coisa, e não para ter as coisas. As coisas vêm para quem é espiritualmente abençoado. Olha só que interessante. Finalizando, a moça chegou para mim e falou assim, eu queria tanto casar, mas eu não consigo. Eu falei para ela, você tem que falar com a pessoa certa. Ela pegou o telefone, me passa o contato. Eu falei, Deus? Ah, mas como assim? Presta atenção, a humanidade tem 8 bilhões. 8 bilhões, né, Marcelo? É, você que conta, todo dia. A humanidade que tem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões. Vamos supor que metade seja homem, metade seja mulher. 4 bilhões. Quem é que conhece o coração das 4 bilhões? É Deus. Se você conversa com Ele, tranquilamente a pessoa certa vem, na hora certa, do jeito certo, você não tem nem dificuldade. A gente sofre porque a gente acha que nós temos que encontrar a graça na marra. Quando você abre o coração e deixa Deus fluir para dentro de você, a coisa vem de forma natural. E essa naturalidade é que te traz a verdadeira felicidade. Porque a graça veio quando você deixou Deus entrar. A consequência disso é as pessoas chegarem naturalmente a você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. A graça é você ter o reino de Deus no seu coração. O reino de Deus é a justiça. O restante, gente, pode ficar tranquilo. Como graça natural, vem por acréscimo. Pode ter certeza que não está na matéria. Ok, gente? Vamos lá, gente, então, para a nossa meditação Shinsokan, para a gente cada vez mais poder manifestar esse reino de Deus, essa graça, e obtermos a verdadeira felicidade de sentirmos a luz da vida no nosso interior. Vamos lá, então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição de oração, por favor. Sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, braço formando um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Então a gente forma essa posição porque a gente consegue concentrar na mesma região os 3 pontos mais fortes de biomagnetismo, palma das mãos, alento e intercílio. Por isso que a gente bota as mãos nesta posição. Maiores esclarecimentos sobre a postura, seja ela física ou mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Fechamos os olhos para não vermos o mundo dos 5 sentidos, porque o mundo das graças verdadeiras é o mundo da imagem verdadeira. É para lá que nós vamos, aliás, é para lá que nós já estamos, é para lá que nós vamos reconhecer, aqui e agora, que estamos no seio da vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus.
é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Queiram ficar, aos presentes aqui, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Meu muito obrigado, não deixe de compartilhar, deixar o seu like, isso faz com que o vídeo ganhe destaque e o YouTube, ele se encarregue de compartilhar. Vamos lá, nosso dever de casa dessa semana, caneta aqui é fechada com força, nosso dever de casa, dever de casa, vamos lá, primeiro, nossa meditação Shinsokan, sem falta, para que a gente possa sentir cada vez mais a vida de Deus e isso proporcionar a nós crescimento, amadurecimento e tantos benefícios. E segundo, a gente pode repetir uma frasezinha para sempre lembrar a gente que nós já somos abençoados. Então a gente pode colocar assim, ó, M.O. quer dizer muito obrigado. Então, ó, eu já sou abençoado, pois a vida de Deus está em mim. Olha que coisa linda você repetir todos os dias, eu já sou abençoado, pois a vida de Deus está em mim. Eu já sou abençoado, eu já sou abençoado, eu já sou abençoado. Isso é maravilhoso e nos ajuda e muito a sempre lembrar quem nós somos e por que nós viemos. Vamos repetir isso aqui umas 200 vezes por dia, gente. É ótimo e vocês vão ver a alegria de vocês sentirem que vocês são vida, que vocês estão abençoados. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui presencialmente, você de casa, meu muito obrigado. Vamos ter uma semana abençoadíssima, descobrindo que nós já somos abençoados, porque a vida de Deus está dentro de nós. Meu muito obrigado, feliz semana e até a próxima.